Tudo que Deus faz é bom. Então, era uma vez um rei que vivia lá no seu reinado, no seu castelo, e ele gostava muito de caçar. E ele saía para caçar constantemente com os seus súditos e com alguns amigos. E ele tinha um dos súditos, se tornou muito amigo dele, era muito companheiro. E ele também era muito religioso. E ele sempre dizia que tudo que Deus faz é bom. Tudo que acontecia, ele falava, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E o rei não acreditava muito e não entendia muito isso. Mas, quando eles saíam para caçar, e o rei pegava uma bela de uma caça, pegava uma caça boa, tal, o súdito falava, oh, meu rei, tudo que Deus faz é bom. E o rei se sentia enaltecido com aquilo, né? Ele tinha pego uma bela caça, ele estava feliz com o que tinha acontecido. E então aí tudo bem, né? O súdito falava que tudo que Deus faz é bom e ele aceitava. Porém, um dia eles saíram para caçar, o rei foi atacado por um dos animais e na hora que ele foi atacado, até que os companheiros e os amigos matassem esse animal tinha dado uma mordida na mão do rei e tinha arrancado um dedo. O rei perdeu um dos dedos. E aí foi socorrido prontamente, né? Não teve maiores problemas. Porém, quando ele chegou lá no castelo e ele estava socorrido e ele estava bem, aquele amigo dele, aquele súdito, falou para ele, meu rei, tudo que Deus faz é bom. Querendo dizer que ele estava bem, que estava com saúde, tinha perdido o dedo, mas que estava com saúde, estava bem. E o rei ficou muito bravo, porque onde já se viu alguém dizer que eu perder um dedo é uma coisa boa, né? E mandou prender esse amigo, né, esse súdito, no calabouço. E esqueceu dele lá. O rei, para ser sincera, sempre sentia a falta, sabe, daquele súdito, daquele amigo. Mas, imagina, o lugar dele era no calabouço, porque tinha dito que tinha sido bom o rei perder um dos dedos. E aí, quando o rei se recuperou, voltou a caçar. Voltou a fazer as caçadas com os outros amigos e os outros súditos. E esqueceu aquele outro lá, aquele velho amigo, aquele velho súdito no calabouço por mais de um ano. E em uma dessas caçadas que ele saiu com esses novos amigos, eles foram presos por uma tribo de aborígenes. E aí foram presos e dia após dia aquela tribo escolhia um deles para sacrificar e oferecer para os deuses deles. E foram pegando um a um daqueles amigos e companheiros do rei que estavam com ele. E ele ficou por último. Quando chegou a vez, que só tinha ele, chegou a vez deles pegarem o rei, matarem, sacrificarem para entregar para os deuses deles, nesse momento eles perceberam que faltavam um dos dedos na mão do rei. E aí o rei, eles não podiam sacrificar e oferecer para o deus deles uma prenda que fosse defeituosa, né? Os deuses não mereciam isso. Então, o que eles fizeram? Eles liberaram o rei e o rei foi para casa. Chegando lá, o rei se lembrou daquele amigo dele e mandou soltar, porque afinal de contas, a vida dele tinha sido salva porque ele não tinha aquele dedo. E quando ele chamou, né, o súdito
O súdito liberou o súdito ficou muito feliz. E o súdito disse para o rei: eu não falei, meu rei, que tudo que Deus faz é bom? Mesmo que naquele momento a gente não entenda o porquê? E aí o rei falou assim: eu concordo que no meu caso ter perdido o dedo naquela situação salvou a minha vida. Mas o que você fala? Eu fui injusto com você. Te deixei preso no calabouço injustamente por 2 anos. E você ainda acha que tudo que Deus faz é bom? E aí o súdito falou para o rei: sim, meu rei, tudo que Deus faz é bom. Porque se eu não tivesse perdido o meu dedo, eu estaria com o senhor na caçada e certamente eu teria morrido. Porque a mim não falta nenhum dedo. Então, essa é a historinha que eu tenho para vocês hoje, né? Que tudo que Deus faz é bom. E para dizer que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba e sem que Deus permita. Então, tudo que acontece está aos olhos de Deus. Só que nós não enxergamos, não entendemos. Então, eu costumo dizer para os meus alunos assim que nós somos como bebês. Então imagina um bebê, né? A Dani que tem um bebezinho em casa, né? O Dudu, manda um beijo pro Dudu. Então imagine assim que nós temos um bebê, e nós somos esse bebê, né? Um bebê numa sala, dentro de uma sala no chão. E esse bebê, ele só conhece aquele espaço. Quando mais esse bebê conhece a casa, vai? Quando ele começa a engatinhar e andar, ele passa a conhecer a casa. Mas ele não tem noção de que existe um bairro, que existe uma cidade, que existe um país, que existe um planeta. Ele não tem essa consciência. Então, para ele, o mundinho e as perspectivas e o que pode acontecer é só aquele ali. E nós, né, os adultos, estamos olhando tudo de cima. O bebê não sabe nada. Então, se o bebê está indo engatinhando em direção a uma tomada, por exemplo, que é perigoso ele enfiar o dedinho lá e tomar um choque, se os pais estiverem vendo, os pais vão tirar ele dali. E naquele primeiro momento, ele vai ficar bravo. Porque ele tinha achado um brinquedo super legal, com uns furinhos que ele podia enfiar o dedo ali e brincar. Vocês entendem? Então a gente não sabe quais são os propósitos. Quais são os propósitos de Deus, né? Mas tudo tem um propósito. Embaixo da terra, né? Embaixo da terra, embaixo do céu, tudo tem um propósito aqui na terra. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem uma missão ou tem alguma coisa para fazer. E quando eu falo de missão, às vezes é ser mãe, né? Às vezes é uma coisa simples, às vezes é cuidar bem de uma casa, ou cuidar bem de um jardim, né? E o que é essa missão? É aquilo que eu faço com amor, é aquela tarefa, é aquele talento que eu tenho para fazer determinada coisa. É a minha contribuição, para tudo. Então, isso era uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês. E então a Dani está falando assim, muitas vezes a gente entende o porquê das coisas depois de um tempo. Na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes a gente só vai entender depois. Porque é que nem aquela cartinha, né? Que eu gosto muito do baralho da palavra de criança, que é sobre a verdade, né? A gente tem um ponto de vista, a gente enxerga só um pedacinho e a gente não consegue enxergar o todo. Então, só quando a gente consegue sair de dentro daquela situação, olhar de cima, olhar de fora, com calma, respirando profundamente. Por quê? Porque toda vez que a gente respira, lembra?
a gente entra em contato com a nossa essência, a gente se une a Deus, a gente se conecta com Deus. Então, quando eu faço essas lives, estou aqui com vocês, eu me sinto em plena conexão. Eu me sinto... Daqui a pouco eu começo a chorar, né? Os meus alunos sabem. Porque eu me sinto muito feliz. Porque eu estou aqui compartilhando com vocês o meu talento. Estou compartilhando com vocês o que eu tenho de melhor. As minhas experiências, o meu aprendizado. Eu acho que cada pessoa tem um caminho. Passou por dificuldades, cada pessoa vai construindo, nós vamos construindo a nossa história. E o desfecho dela é assim, quais são as escolhas? Se eu escolho me revoltar com os problemas, ou se eu escolho aprender, crescer e evoluir com eles. Chora assim, né? E que bom, né? Que a gente pode chorar de alegria. Deixa eu ensinar para vocês. A lágrima. A nossa lágrima é como é que chama? É um remédio homeopático. Quando você chora por qualquer motivo e você lambe a sua lágrima, você está levando informação para o seu corpo. Então, é curativo, né? Então, gente, reiki para mestra. Obrigada, Fê. Então, Então, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês o pouquinho que eu sei, né? O pouco que eu aprendi nessa caminhada com as dificuldades que eu passei. Mas eu não estaria aqui no meio dessa pandemia fazendo uma coisa legal que nem eu tenho feito se eu não tivesse passado pelo caminho que eu passei. Então eu fui construindo, né? Eu fui caminhando em direção à minha missão. Eu fui fazendo um trilhar. E hoje é um dia muito especial, porque eu tenho várias pupilinhas, né? E uma das minhas pupilas, o que são as minhas pupilinhas, né? Tem a Flávia e a Laura, que são as mestras que eu iniciei, que hoje são mestras e podem... E estão seguindo o caminho delas, fazendo as coisas, né? Dando cursos e seguindo o caminho de mestre delas. E eu tenho as minhas pupilinhas, né? A Fernanda, a Tati, a Renata, a Silmara, será que eu esqueci de alguma? A Fernanda, a Tati, a Renata, a Silmara, acho que não. Eu tenho as pupilinhas que estão fazendo o caminho de mestre. E que logo elas também, cada uma, porque assim, eu sozinha consigo atingir um pedacinho, né? E eu tendo mais um montão de gente aí, várias mestras novas, né? Para compartilhar com vocês é muito melhor. E a Flávia, que foi a última mestra que eu iniciei em março, ela é minha parceirona, né? Nós duas juntas abrimos o Luz Reiki, Amor e Ação, que leva reiki aos hospitais. A gente trabalha, tem um grupo de voluntários bem grande e nós trabalhamos, coordenamos, né, um trabalho bem legal, levando reiki no Hospital Sepaco, no Klabin. Lá a gente leva reiki para os pacientes, de domingo, segunda e terça-feira. E junto com a Tati, que também está fazendo o caminho de mestre, nós abrimos esse trabalho também no Hospital Mário Covas, levando reiki lá no Mário Covas para os funcionários. E aí, quando entrou essa história de Covid, de quarentena, antes de ter a quarentena, eu fui intuída que era para parar o trabalho nos hospitais.
Então, o Luz Reiki foi um dos primeiros lugares que parou, porque assim, a responsabilidade de colocar, de expor, né, os nossos voluntários era minha e da Flávia. E aí nós conversamos e achamos que naquele momento era para parar com o trabalho. E aí, acho que faz uma semana, acho que não faz duas, é que as coisas estão acontecendo muito rápido, muito rapidamente. A Tati, que é a coordenadora do Hospital Mário Covas, falou: mestra, vamos começar a mandar reiki lá no hospital, os funcionários estão precisando, vamos dar um jeito de mandar ou de fazer online, que nem você está fazendo as lives. E a ideia foi super legal e ela floresceu. E a Flávia também tomou a frente e nós começamos hoje a fazer esse trabalho. Ai, daqui a pouco eu choro de novo. De levar reiki para os funcionários, né, à distância. E hoje nós mandamos, né, para o Hospital Sepaco. Amanhã nós vamos mandar de novo. Terça-feira nós vamos mandar de novo. Mas aí hoje, quando a gente estava mandando reiki, foi muito forte. Eu senti muito forte no meu coração de juntar o maior número de reikianos possível para a gente mandar junto essa energia, não só para os funcionários do Hospital Sepaco, e óbvio, funcionários e pacientes, né? E não só para os funcionários e pacientes do Mário Covas, mas juntar todo mundo, todos os reikianos de outros mestres, de outros países, de todo lugar, e mandar reiki para esses médicos, para esses enfermeiros, para essas pessoas todas que estão lá na frente. E hoje foi muito forte, porque na hora que eu estava mandando o reiki para eles, eu sou muito sensível, né? Então eu sentia assim, manda reiki pra mestra aí, gente. Eu não vou conseguir terminar a live. Eu sentia assim, como é difícil, gente. Vocês já imaginaram, você está ali numa UTI, fazendo o seu melhor, usando o seu talento, deixando a sua família de lado e homeopatia, tendo que escolher qual pessoa você vai salvar. Se tem 3 pessoas ali no leito, você tendo que escolher qual delas você vai dar o respirador. Vocês conseguem alcançar o quão difícil nesse momento está sendo para eles, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ficar em casa. Né? A primeira coisa é ficar em casa. Segunda coisa, parar de reclamar. Terceira coisa, agradecer, né? Agradecer, porque nós somos muito abençoados. Então, sair do nosso umbigo, né? Sair dos nossos problemas, sair desse lugar egoísta, né? E nos doarmos. O que é que cada um pode fazer, né? Então eu falei para a Flávia hoje como é que a gente poderia ampliar isso. E ela falou assim: Verinha, o que você vai falar na live hoje? Eu falei: não sei. Eu só vou saber na hora. E aí eu quero convidar vocês, convidar todos vocês. Nós vamos colocar nas redes sociais dia e hora. Sabe por quê? Porque tem muita gente mandando reiki. Graças a Deus. Tem muita gente orando. Graças a Deus. Só que, lembra quando Jesus falou que quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu estarei.
E eu sinto que quando nós estamos juntos, nós somos melhores. Quando nós estamos juntos, sabe, Jesus está junto, sabe, Deus está junto. E aí essa energia fica muito mais forte, muito mais poderosa. Eu já vinha mandando reiki, né? E nas lives eu sempre mentalizo os hospitais, mentalizo os doentes. Mas hoje, quando nós fizemos isso, mentalizando os médicos, os enfermeiros, e que eu me vi lá no meio da UTI, e eu vi o quão forte foi aquela energia, sabe? Eu tenho certeza que eles receberam, tenho certeza absoluta. E tenho certeza absoluta que a gente pode ajudar muito. Então, eu quero convidar todos vocês para a gente se unir. A Lúcia está falando que não é reikiana, né? Mas eu ia chegar aí, sabe, Lúcia? Quem é reikiano nível 1 também não pode mandar à distância. Mas se a gente tiver todo mundo junto, e aí a Lúcia faz a oração dela, e quem é reiki 1 faz a oração dele, e nós estamos todos conectados por essa rede, e quem é reikiano coloca os símbolos e elimina o tempo e espaço, nossa, nós vamos formar uma corrente de luz e de amor maravilhosa. Isso mesmo, Lúcia, não precisa ser reikiano, sabe? Lógico que se você for reikiano, se for nível 2, nível 3, vai colocar os símbolos. Mas quem não é, também vai poder participar. Então, fica o meu convite hoje para todos vocês. Que a hora que a gente começar a colocar isso nas redes sociais, que eu preciso... A Flávia vai levar um choque. Porque a gente começou o trabalho hoje. Mas a hora que a gente colocar, olha, gente, tal dia, tal hora, né, estejam conosco, por favor, estejam conosco, sabe? Marquem aquele dia, aquela hora, divulguem para o maior número de pessoas, porque essa corrente do bem, sabe, essa energia, ela é maravilhosa. E aí eu tenho certeza que vocês vão sentir o coraçãozinho de vocês preenchido e vão estar chorando aí junto com a gente, mas chorando de alegria, sabe? Chorando de alegria de estar participando de uma coisa tão legal. Isso mesmo, Lúcia, não é reikiana ainda. Ai, então, deixa eu ver, já deve estar na hora. Já deve estar na hora do reiki. Então, a live de hoje, né? Corrente do bem, isso mesmo, gente. Eu sou apaixonada por vocês. Sou uma manteiga derretida, meu Deus. Então fica esse convite. E o que eu ia falar na live de hoje era continuar a live de ontem, né? Nessa sexta-feira, excepcionalmente, teve live também. Ontem teve live no Instagram. E de domingo a live é no Facebook, né? E aí na live de ontem, eu falei sobre o quarto princípio, né? Do reiki. Porque o reiki é uma filosofia de vida. O reiki é... Quem que quer ser reiki 1? Cris. O Rodrigo, que lindo. Eu aceito crianças também. Muito legal. Então eu vou falar para vocês que o reiki não é religião nenhuma, mas que ele tem, eu sei que tem gente aí que é a primeira vez que está assistindo, mas o que nos rege são 5 princípios. Então são 5 mandamentos, são 5 coisas que a gente presta atenção na nossa vida, no dia a dia. E quando eu dou aula de reiki, né, dou oficina de reiki para as crianças, no acampamento, eu ensino os 5 princípios para elas e falo para elas que se elas não, que não importa que elas não sejam reikianas, que elas ainda não tenham feito o curso, viu, Rodrigo? Presta atenção na tia agora.
Então não importa que ainda não fez o curso e que ainda não é reikiano, mas todo mundo pode começar a seguir os 5 princípios, que é uma das coisas mais importantes no reiki, são os 5 princípios. E se você praticar os 5 princípios, a sua vida muda. E muda para melhor. E conforme você vai mudando, as pessoas à sua volta vão percebendo isso e elas vão mudando também. Mas começa de você. O ponto de luz, o ponto de start somos nós. Então o primeiro princípio do reiki é só por hoje, sem raiva. É fácil, né? Então, não é fácil. Em vez de falar, gente, olha, que as coisas são difíceis, elimina essa palavra do seu vocabulário. Por quê? Porque se eu falo que uma coisa é difícil, o meu cérebro entende que aquilo é difícil e daí ele faz de tudo para dificultar ainda mais, né? Porque ele acredita que é isso que eu quero. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa. Então, em vez de falar que as coisas são difíceis, a gente vai falar, é desafiador. Eu posso falar que só por hoje sem raiva é desafiador, né? Ou então eu posso falar que não é fácil, porque o meu cérebro não entende a palavra não. Ele só entende afirmações. Então, em vez de eu falar que é difícil, eu falo ou que é desafiador, ou então eu falo que não é fácil, porque daí o cérebro não lê a palavra não, ele vai entender que é fácil e ele vai arrumar caminhos para que eu consiga aquilo. Então, o que eu falo é que não é fácil, mas é possível e vale a pena. Então, eliminar a raiva. Já falei numa das lives aí bastante sobre a raiva. O segundo princípio é só por hoje, confio, né? Esse segundo princípio de só por hoje confio, ele tem tudo a ver com a historinha que eu comecei hoje. Com tudo que Deus faz é bom, né? Então, eu confio que tudo que está acontecendo está certo. Eu confio que eu estou no melhor lugar aqui e agora. Eu confio que tudo tem um propósito e eu estou no meu momento presente. Eu estou presente no presente. Então, só por hoje, sem raiva. Só por hoje, né? Sou calmo ou sem raiva. Só por hoje, confio. Só por hoje, sou grato, né? A gratidão é... Quanto mais você agradece, mais o universo entende que você gosta de agradecer e mais coisas aparecem para você agradecer. O quarto princípio, que foi o que eu falei na live de ontem. Só por hoje trabalho honestamente, né? Compartilho com todos o meu talento, compartilho o meu melhor, de uma forma amorosa, fazendo o meu melhor. E o quinto princípio, que é sobre esse que eu quero falar, é só por hoje, seja bondoso com todas as criaturas. Eu vou colocar depois os 5 princípios, tá? Vou postar e vou colocar para vocês verem. Então, o quinto princípio é só por hoje, seja bondoso com todas as criaturas. É fácil, gente, ser bondoso com todas as criaturas? E aí a Cibele, né, que vai ser minha futura pupilinha quando ela quiser, a Cibele falou assim, mestra, fala dos 5 princípios nos tempos de hoje de quarentena, né, de Covid. Então, seja bondoso hoje com aquelas pessoas que pensam diferente de você. Seja bondoso com aquelas pessoas que, no seu ponto de vista, estão equivocadas. Seja bondoso com todos. Ah, mestre, mas como é que eu vou ser bondoso com aquela pessoa que
não está respeitando a quarentena? Como é que eu vou ser bondoso com aquela... Então, essas pessoas é que... Ai, voltou? Voltou. Como é que eu vou ser bondoso com elas? Conversando, né? Não reagindo, porque às vezes a primeira coisa, assim, poxa, aquela pessoa está fazendo isso, aquilo errado, né? O meu ímpeto é brigar, é ter raiva, é xingar. E se eu fizer isso, eu estou entrando na raiva, né? Estou errando, não estou fazendo o primeiro princípio. E não vou ajudar em nada. Agora, se eu olhar aquela pessoa com compaixão, talvez ela esteja fazendo aquilo por falta de informação. Se eu conversar com ela, se eu colocar outros pontos de vista para que ela olhe, para que ela analise, talvez eu ajude, né? Eu faço com amor e não faço com reação, né? A gente costuma muito reagir, a gente reage. A Silvana está falando, né? Ela está mandando reiki para o presidente. Ele é o que mais precisa. A gente tem que mandar reiki para o presidente, para os governantes, para os políticos, porque são eles que estão tendo as decisões por nós. E se a gente mandar reiki para eles, se a gente orar por eles, talvez eles sejam inspirados, eles tenham a inspiração divina e se transformem e escolham o melhor. Façam boas escolhas para eles e para nós. Então, é assim que a gente pratica o quinto princípio, né? Seja bondoso com todas as criaturas nesse momento de Covid-19, né? Vamos dar o nosso melhor para todos. E eu convido cada um de vocês, que é reikiano nível 2, nível 3, que é mestre, a abrir horários com públicos diferentes para mandar reiki também, ou para mandar reiki para os políticos, mandar reiki para os governantes do nosso planeta. O planeta está precisando muito, né, de luz, está precisando muito ser transformado, né? O planeta Terra está em evolução, ele está se elevando, ele está saindo da terceira dimensão e indo para a quarta. E a gente, pelo jeito, não está preparado, né? Senão não teria vindo esse Covid-19 para nos colocar em casa, meditando, pensando, em casa com os nossos botões, ou em casa com os nossos desafetos, às vezes, né? Tem gente que não se dá bem com o pai, ou não se dá bem com a mãe, ou não estava num bom momento com o marido, ou tem alguma dificuldade com o filho. E aí, né, onde é que a gente tem que cuidar e ajudar? É lá na África? É lá, sei lá, onde? No Japão? Não. O primeiro lugar é em casa, né? Então, o primeiro lugar onde a gente tem que ser bondoso com todas as criaturas é dentro da nossa família. E cada um de nós tem uma pessoa que para nós não é fácil. Cada um de nós tem uma pessoa dentro da própria família que é um desafio. Então, é por ali que a gente tem que começar. Porque se eu fizer o trabalho bem feito dentro da minha casa, eu tenho meio caminho andado, né? Eu já vou saber fazer o trabalho lá fora também. Então é isso, gente. Então eram essas coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Isso mesmo, Vaninha, tudo começa dentro da nossa casa. Primeiro começa dentro da nossa casa, do nosso corpo, né? Começa a minha autotransformação. O primeiro lugar, primeiro de tudo, é nós conosco mesmo. E aí, depois, é nós dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E só aí a gente consegue partir para ajudar o outro lá fora.
senão fica uma coisa falsa, né? Eu costumo dizer que mestre, né? Muita gente não sabe, mas a palavra mestre vem de mostrar. Então é aquele que passou por aquele caminho primeiro e mostra para quem vem atrás. Como é que eu vou mostrar ou vou fazer alguma coisa lá num outro país se eu não fiz nem comigo e nem com a minha família, se eu nem comecei? Então, vamos começar a aplicar o reiki agora? Nós vamos... Então, nós vamos nos centrar. Eu convido a todos os reikianos nível 2 e nível 3 a se juntarem a mim nessa corrente de reiki, de amor, para aplicar para todo mundo que está nos assistindo agora.